Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão presentes fisicamente, aqueles que estão presentes virtualmente. É uma satisfação recebê-los na noite de hoje. Algumas terças-feiras do mês, eventualmente a última está acontecendo hoje, nós recebemos um palestrante de fora e hoje nós vamos receber um grande irmão nosso, Arthur Valadares. Nossos fraternos agradecimentos, viu, meu irmão? Obrigado pela vossa gentileza, pela vossa disponibilidade em cá frequentar a casa, viu? Como de hábito, as reuniões espíritas iniciar-se-ão com uma oração. Porque nós viemos da rua, nós trazemos fluidos nem sempre tão agradáveis, dívidas, problemas, discussões, desavenças, dificuldades, né? Então as orações, elas visam minimizar esse tipo de sentimento negativo, né? Equalizar um sentimento melhor, mais agradável, mais puro, para que nós todos possamos absorver a palestra da melhor forma possível. Na verdade, as orações na noite de hoje servem previamente à palestra, previamente a trabalhos, mas na verdade é um treino para fazer todo dia, não? Quiçá um dia consigamos fazer isso, uma oração para que isso se torne algo diário, né? Façamos o download dos problemas, deixam separadinho, passando o antivírus, e vamos tocando a nossa vida normalmente. Devagarinho, à medida que o nosso background melhora, fazemos o upload dos problemas e vamos resolvendo gradativamente à medida dos nossos conhecimentos e possibilidades. Muito bem, nós vamos fazer uma oração. Vou pedir a vocês que cerrem os olhos alguns instantes, agradecendo aos irmãos do mundo espiritual, que aqui concorrem, que aqui auxiliam, que aqui colaboram, solicitando que abençoe esta casa, solicitando que abençoe aqueles que aqui estão presentes na noite de hoje, solicitando que abençoe aqueles que se encontram em nossos lares, solicitando aqueles que se encontram também nos presídios, carentes dos nossos ensinamentos ao Mestre, aqueles que se encontram nos hospitais, solicitando sempre ombros mais fortes e nunca cargas mais leves, e acima de tudo que seja feita a vossa vontade, e não a nossa, que assim seja. Hoje nós vamos ter Arthur Valadares, vai fazer uma palestra para nós. Ele é do Obreiros do Bem, uma casa irmã nossa, recomendo que frequentem também, muito agradável, para que possam todos ir aproveitando segundo a regionalidade ou seus gostos pessoais, tanto faz a diferença. Arthur, meu querido, por gentileza, o microfone é vosso. Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe com a sua doce paz. Que estejamos aqui todos abertos e receptivos às inspirações do mais alto. A nossa reflexão nessa noite terá como ponto de partida uma das mais conhecidas passagens do Evangelho. Nós vamos recapitulá-la para, a partir dela, desdobrarmos algumas reflexões importantes, claro que impactem a nossa vida hoje, que façam sentido ante os nossos desafios, as nossas lutas, os nossos deveres perante a evolução. Essa passagem, nós vamos buscá-la no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Ela também se encontra nos demais evangelhos sinóticos, mas buscamos aqui a versão de Mateus. E ela terá como título, a depender da tradução a que recorramos, da Bíblia, do Novo Testamento, ou o jovem rico, ou o moço rico, ou algum título similar. Como dizíamos,
é uma das mais conhecidas do Evangelho. Aquele momento de interação entre aquele jovem rico e Jesus, especialmente o desfecho dessa passagem. Mas para quem não a conhece, vamos recapitulá-la aqui brevemente. Este jovem rico se aproxima de Jesus e faz ao mestre uma indagação. Pergunta ele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde já de maneira, digamos, mais enfática: por que me chamas bom? Então o próprio mestre, o próprio Cristo, recusa para si o adjetivo de bom. Diz ele: bom só há um, meu Pai que está nos céus. Mas Jesus não se detém aí. Faz essa ponderação que serviu ao jovem rico e serve a todos nós, sempre nos apontando para o referencial maior, para que não nos enganemos quanto à nossa condição, para que nunca nos deixemos de ver como criaturas, para que não nos deixemos levar pelo orgulho, pela vaidade que às vezes nos faz nos considerarmos muito além do que de fato somos ou estamos. Essa é uma lição fundamental do Evangelho, expressa não somente aqui, quando Jesus, o próprio governador planetário, diz que ele sequer se aproxima do Criador. Deus é a bondade. Deus é o bom por excelência. Nós vamos nos aproximando daquilo que é o referencial, enquanto criaturas. Então, esse senso de criatura, isto é, de sempre nos vermos como filhos do Pai em processo de aprendizado, com muito a aperfeiçoar, a aprender, é essencial, porque é a base de todo processo transformador. Tudo começa na humildade, não por acaso, a primeira das virtudes listadas nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque desse sim é o reino dos céus. Daqueles que por mais tenham avançado, conhecido, desenvolvido, se reconhecem ainda perante a magnificência da vida e da criação, ainda pobres. Ainda muito aquém do que estamos destinados a ser. Essa é a visão da verdadeira sabedoria, da verdadeira virtude. Este é o senso de criatura que habitava em Jesus, por mais fosse ele o Cristo. Como vemos também naquele momento tão marcante do Jardim das Oliveiras, Getsêmani, quando Jesus pede ao Pai lhe afastasse aquele cálice. No entanto, ele acrescenta uma frase que é essencial. E é a base da nossa regeneração. Essa consciência que está expressa na frase de Jesus. No entanto, Pai, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Eu imaginaria seguir por aqui, Pai. Eu até desejaria seguir por aqui, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. Porque a minha é estreita, é limitada, eu não alcanço sequer alguns palmos à minha frente em termos de evolução, em termos de horizontes. Nossa visão da vida é ainda muito limitada. E às vezes julgamos ser melhor aquilo que em verdade é pior para nós. Ao passo que julgamos ser pior aquilo que de fato é o mais essencial para nós. É por isso que com humildade cabe-nos lidar com as circunstâncias da vida nesses termos. Fazer a parte que nos cabe, mas entregando sempre a deliberação a Deus. Porque Ele é o Pai de infinita bondade, inteligência suprema. Ele é o Senhor da vida. O que é, atentemos bem, essa frase de Jesus, o oposto do que está dito no simbolismo de Adão. Em verdade não está dito, está nas entrelinhas, porque atentemos para a beleza das Escrituras quando estudadas em conjunto. Jesus, num jardim, na sua oração ante a cruz, antes da cruz, diz que não se faça a minha, mas a tua vontade. Adão, na alegoria, também num jardim, tendo a orientação divina, volta as costas para Deus e age
priorizando a sua vontade em detrimento da orientação divina. É como se Adão simbolicamente dissesse: mas que não seja feita a sua, Pai, mas a minha vontade. E Adão é um símbolo de todos nós, ainda tantas vezes. Justamente por seguirmos por essa via, colocando o nosso interesse pessoal, nosso egoísmo acima dos desígnios de Deus, é que temos, vezes sem conta, nos desiludido, sofrido, tropeçado. O Cristo, no entanto, sendo fiel a Deus, fosse qual fosse a circunstância, ensinou-nos o caminho da verdadeira libertação. Então esse é o senso de criatura que vemos em Jesus. Por mais fosse Ele o Cristo, o Pai é o Pai. Ele é a referência. É para Ele que nós devemos sempre olhar, acatando os seus sublimes desígnios no clima da humildade. É o mesmo, portanto, que ele traz aqui. Bom, só há um, o Pai. Mas ele continua, aproveitando também a ocasião para instruir aquele jovem rico, e claro, a todos nós, por tabela. Porque ele diz assim: se queres entrar na vida, isto é, se queres alcançar essa vida eterna, esta vida abundante a expressar-se em nós, diz Jesus, guarda os mandamentos. Em outras palavras, é aquilo que mais tarde ser-nos-ia dito no próprio Livro dos Espíritos. Na primeira questão, que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, também conhecido como o terceiro livro. No Livro dos Espíritos nós temos 4 livros, ou 4 partes. Abrindo o terceiro livro das leis morais, nós temos a questão 614. Em que Kardec perguntará então, o que é a lei natural? Ao que os Espíritos nos responderão, a lei natural é a lei divina. Ela diz ao homem o que ele deve fazer e o que ele deve deixar de fazer. O que lhe convém e aquilo que não lhe convém. E acrescentam, ele só é infeliz quando dela se afasta. O que os Espíritos estão amarrando aqui para nós? Não há felicidade real longe das leis divinas. Alguém dirá, não, mas eu vejo muitas pessoas felizes cuja vida passa longe das leis divinas. Estamos falando de felicidade real, que não está suscetível à passagem do tempo, que não pode ser roubada ou tomada do espírito, porque agora posse efetiva, definitiva sua. Uma coisa é a euforia, uma coisa é a sedução dos sentidos e dos prazeres do mundo, que poderão durar 50 anos, uma existência inteira. Que é isso ante a eternidade? Iludem-se, portanto, aqueles que, fugindo à lei divina, passando por cima da própria consciência, julgam-se felizes. Cedo ou tarde descobrirão amargamente a efemeridade desse tipo de felicidade. A fragilidade de tudo aquilo que está atrelado às paixões do mundo, à brevidade das coisas do mundo. Felicidade duradoura, só aquela edificada sobre a rocha, dizia o Mestre, dos valores do Espírito, das leis divinas. Não há felicidade real, duradoura, longe do clima da humildade, do perdão, da misericórdia, da caridade. É isso que os Espíritos estão nos dizendo. E é o que o Mestre havia dito. Se queres entrar na vida, ou seja, se queres descobrir qual é a vida abundante que eu proponho, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vai e guarda os mandamentos. Fora disso, você pode se iludir com os prazeres, mas são quais anestésicos. Cedo ou tarde nós acordamos para a realidade de nós próprios. Se não em vida, a desencarnação é um encontro com a verdade. Porque então o espírito tem que deixar tudo o que era atinente ao sensório. E ele se vê tal qual é, com a bagagem que construiu dentro de si. Se não tinha felicidade associada a valores do espírito, sabedoria, virtude, não terá felicidade no mundo espiritual. Pelo contrário, sofrerá enormemente
buscando aquela felicidade que julgava ter na matéria sem conseguir alcançá-la. É isso que o Mestre está nos dizendo. O jovem rico então responde: quais mandamentos? Porque aos tempos de Jesus, mesmo antes e depois dele, existiram muitos mestres, não só entre os rabinos, não só entre os doutores da lei do judaísmo, mas de outras tradições, que diziam que os mandamentos de Deus eram esses, aqueles outros. Quais os mandamentos? Ao que Jesus responderá com alguns dos chamados mandamentos do Decálogo, dos 10 mandamentos. Diz o Mestre: não matarás, não cometerás adultério, não prestarás falso testemunho, não furtarás, honra teu pai e a tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Eis os mandamentos. Quem aplicá-los na vida, e é interessante aqui, abrindo parênteses, notar que muitos dos 10 mandamentos que antecedem mesmo a vinda de Jesus ainda são para hoje, hoje para nós, algo que estamos buscando. Por mais tenham milênios desde que chegaram à Terra, ainda são para nós horizontes de busca. Alguém dirá: eu não mato. Nesta existência eu não cometi um assassinato. Mas e quantas vezes temos matado nos outros a esperança, a alegria? O mandamento não diz respeito apenas a eliminar a vida física. Diz respeito a tudo aquilo também que fazemos que elimina, que faz fenecer a vida moral, a alegria, a esperança, a fé. Isso também está englobado no mandamento: não matarás. Então a gente vê que os horizontes, à medida que vamos aprofundando a compreensão, eles se ampliam. Os horizontes dos nossos deveres, que naturalmente, à medida que nos aplicarmos a ele, nos levarão a mais e mais felicidade. Mas estes os mandamentos. Ao que o jovem, então, responderá de uma maneira muito interessante. A quem lê superficialmente, quem vê de fora, pode soar até, de alguma maneira, presunçoso, porque ele diz: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Pode soar como pretensioso, mas o mais interessante é que Jesus não vai desmenti-lo. Jesus não vai dizer assim: isso aí não é verdade. Não, Jesus como que vai implicitamente concordar com ele. O jovem diz: tudo isso tenho cumprido desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ele pergunta. E Jesus não responde: na verdade você não está cumprindo tudo isso. Não, Jesus traz uma resposta que dá-nos a entender que de fato aquilo era verdadeiro. É como se aquele jovem realmente já houvesse alcançado ali um certo patamar de compreensão, de vivência, bem interessante do ponto de vista moral. E é então que Jesus traz a resposta, talvez aqui, o ponto-chave de toda essa passagem. Ele diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Terás então um tesouro nos céus. Vem e segue-me. E encerra-se a passagem com o seguinte versículo: e então aquele jovem saiu dali muito entristecido, porque possuía muitas propriedades. Então analisemos melhor a cena, sintamos o que está em jogo ali, a troca, das experiências, os sentimentos que iam no coração daquele jovem. Porque ele diz que, com relação àqueles mandamentos, ele já vinha se aplicando há muito tempo. Ele queria saber se faltava ainda alguma coisa, porque, por mais se aplicasse aqueles mandamentos, parecia que ainda não havia logrado alcançar aquela vida abundante, prometida por Jesus. Ele sentia, ele intuía que ainda faltava algo. E então que ele pergunta: que me falta ainda? Pela resposta de Jesus,
podemos entender que era sincera aquela postura, que não era vaidosa, presunçosa. Era um anseio daquela alma: eu quero avançar, eu sinto que estou de alguma maneira estagnado em algum ponto. É como se ele pedisse a Jesus: me ajuda a ver o que está faltando. Onde eu preciso avançar? Quais os pontos-chave da minha vida, do meu coração, que precisam de reforma, de ajuste? E aí a resposta de Jesus ganha ainda mais sentido: se queres ser perfeito. Aqui voltamos ao sede perfeitos, lá do Sermão das Bem-aventuranças. Alguém poderia questionar: mas como assim é possível sejamos perfeitos? Não é este um atributo somente de Deus? Jesus não havia acabado de dizer que bom, só Deus? É preciso entendamos a profundidade da orientação de Jesus. Se queres ser perfeito, entendamos aqui o mesmo que o sede perfeitos, entendamos em verdade: aperfeiçoai-vos sempre, porque Deus é a meta. E se Deus é a meta, por mais o Espírito tenha avançado, há o que melhorar. Pensando na orientação de Jesus, nesse imperativo que ele traz lá no Sermão do Monte: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Atentemos para um detalhe: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. No Evangelho, em muitos momentos, Jesus vai se referir ao Pai. E a depender da circunstância, ele altera o pronome. Então, meu Pai, vosso Pai, nosso Pai. Tem hora que é nosso Pai, tem hora que é vosso Pai, tem hora que é meu Pai. E o pronome é uma pista muito elucidativa para nós. Quando Jesus fala meu Pai, é como se ele falasse da sua experiência com Deus, que é para nós inabordável. Então, quando ele está prestes a desencarnar, na última ceia, ele diz aos discípulos: eu vou para o meu Pai. Nós não temos ideia onde um Cristo vive, como é a vida de um Cristo em esferas sublimadas. É inabordável para nós. Meu Pai. É a experiência dele, como Espírito Crístico, com Deus. Mas tem hora que ele diz Pai Nosso, ou Nosso Pai. É aquilo que já é comum. Pai Nosso que estás nos céus. A oração que ele nos ensinou, ali ele coloca nós, aquilo que nos congrega. Ele e nós, todos, podemos sentir ele como nosso Pai. Aquilo que é comum para nós. E por conseguinte, vosso Pai então será a nossa apreensão de Deus. Então Jesus não diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o meu Pai. Ele diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Em outras palavras, o que você já conseguiu entender de Deus, das leis divinas? Está aí a meta para você. No esforço de se aproximar dela, você cresce, se desenvolve. Ao se desenvolver, cresce também a sua apreensão de Deus. A meta se eleva, o horizonte se amplia. E no intuito de alcançar, você vai crescendo e a meta vai ficando cada vez aparentemente mais longe. Por quê? Deus é infinito. Por mais uma criatura tenha caminhado, ela teve um início. E tem o ponto onde ela está. Essa distância no espaço ou no tempo é limitada. Mas o que separa ela do ponto em que está ao infinito é ilimitado. Mesmo para um Cristo, mesmo para um espírito altamente superior, há o que aperfeiçoar. O ser de perfeitos segue valendo. Então Jesus não está querendo que sejamos nós como Deus, criaturas que se tornam criador ou iguais a Ele. Não. Ele quer que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. Que exista em nós esse senso, esse anseio, que reconheçamos isso como um imperativo. Você pode melhorar sempre, neste ou naquele aspecto. Por mais que você tenha avançado, ganhado qualidades, desenvolvido virtudes, há outros pontos do seu ser que é preciso melhorar. Por isso voltamos tantas vezes à matéria. Porque na definição que Kardec traz de um espírito puro, lá na escala espírita, questão 113 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer: um espírito puro, ele não progrediu apenas em moral.
Um espírito puro é aquele que terá o conhecimento de todas as coisas, de todas as ciências. Então, quando olhamos para Jesus enquanto espírito puro, enquanto Cristo, não vemos apenas o mestre, a referência de virtude ou de valor moral. É preciso não esqueçamos que temos ali um grande cientista, um grande químico, biólogo, físico, que foi o responsável por conceber este planeta e construí-lo junto com as suas cortes. Porque ele é um espírito puro. Conhece todas as coisas. Ciências, artes, filosofia, tudo que a gente pode, por hora, abarcar dentro da nossa apreensão, teremos de nos desenvolver. Nesse sentido, eu me recordo de uma lição interessante que está em um dos livros da Ivone Pereira, se não me falha a memória, é o Devassando o Invisível, ou o Recordações da Mediunidade. Ela, como sabemos, tinha um vínculo com o espírito de Chopin, aquele famoso pianista, que ali revela algumas de suas encarnações pretéritas a Ivone. Ele havia sido antes um conhecido pintor, Rafael Sanzio, na época do Renascimento, e havia sido antes ainda, aos tempos magnos de Roma, um poeta, Ovídio. Então era um espírito que tinha um vasto desenvolvimento na área das artes. Foi poeta, foi pintor, pianista, em todas essas encarnações bastante reconhecido pelos anais da história. Mas dizia ele no mundo espiritual, Ivone, que preparava-se para retornar ao mundo, encarnar novamente, mas que dessa vez pediria ao alto que o aspecto das artes viesse embotado durante a encarnação, para que ele de novo não pendesse para aquele rumo, para que pudesse desenvolver-se em outras áreas. Então olha que interessante. Um espírito extremamente artístico, com muitas encarnações e desenvolvimentos nessa parte, pedia que na futura encarnação aquilo viesse durante a encarnação como que bloqueado, abafado, para que ele se voltasse a outros desenvolvimentos, porque sentia que estava parado em outros aspectos, embora tivesse avançado tanto naqueles. Aí, o ser de perfeitos. Ele sentia que avançou muito naquele quesito, arte, expressão do belo, mas faltava desenvolvimentos morais, faltava outros aspectos intelectuais. Assim, ele pedia uma encarnação mais específica para aquilo. Então, voltando ao caso do jovem rico, do moço aqui da passagem, é inegável que ele havia avançado. Diz-se ele, e Jesus como que confirma, que nos demais mandamentos ele estava relativamente bem, em termos de aplicação, honrar pai e mãe, amar ao próximo, não matarás, não furtarás. Contudo, Jesus, como profundo conhecedor da alma humana, sabe qual a questão-chave de cada espírito. Onde o ponto mais frágil, o calcanhar de Aquiles, aquela frente que está mais estagnada em termos de evolução. E é a isso que ele vai nos conduzir. Então olha como ganha sentido e profundidade a fala dele. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Jesus está fazendo disso uma questão-chave para a salvação de todos? Uma vida de privações materiais? Uma vida de completa repulsa à abundância de recursos? Não. A riqueza, dizem-nos os espíritos, é uma prova. Será, para alguns espíritos, o programa da sua existência. Uma prova, dizem eles, dificílima. Aquele que opera nela poderá extrair muito aprendizado dela. Então, ela por si só, ter muitos recursos, não é um impeditivo à evolução. Mas, para aquele espírito, essa era a sua questão central. O apego às posses. Não que ter a abundância de recursos será um impeditivo à evolução. É o que aprendemos com o Livro dos Espíritos. É difícil, é uma prova dificílima, mais até do que a carência de recursos. Contudo, não é um impeditivo absoluto ao progresso. Kardec também vai tratar disso no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Contudo, para aquele espírito, e aqui chegamos ao tema da reflexão,
o seu ponto nevrálgico eram as posses. Então, Jesus ele permite que ele responda aquela primeira indagação, aquelas primeiras considerações, né? Traz a resposta sobre os mandamentos, ele diz que cumpria, traz uma outra pergunta. Jesus faz aquilo como uma espécie de convite à autoanálise daquele indivíduo. Meu filho, veja bem, nesse ponto aqui, você já avançou alguma coisa, mas será que não tem algum ponto que você não está enxergando? Se você não está enxergando, deixa eu te ajudar a enxergar. E é aqui que a passagem se conecta conosco, meus amigos. Porque como esse jovem tinha o seu ponto nevrálgico, cada um de nós o terá. Para ele eram as posses. Para alguém será o sexo em desequilíbrio. Para outro alguém será a busca desenfreada por poder. Para um outro alguém será o anseio destrutivo pela vaidade, pelo reconhecimento. E assim uma série de outras questões ou temas da existência na matéria. Cada um de nós terá o seu tema básico da existência, o seu ponto nevrálgico, que é o que nós veremos no livro Ação e Reação, no capítulo 8. O André Luiz e o Silas estão conversando com dois espíritos que estavam envolvidos num processo grave de obsessão. Eles eram os coordenadores do processo obsessivo. E obsidiavam o próprio sobrinho, porque o pai dele, irmão deles, havia os assassinado para ficar com a herança. Então, o irmão matou os outros dois irmãos para ficar com a herança. Os tios, então, se vingavam no sobrinho que havia ficado encarnado, porque o pai já, depois de algum tempo, também havia desencarnado, então agora eles estendiam a sua vingança ao sobrinho, que tinha como ponto nevrálgico da sua existência o quê? A avareza, a usura. Então o que eles faziam? Além de insuflar a todo tempo na mente dele pensamentos associados à avareza, preencheram a casa dele com espíritos desencarnados que vibravam na mesma busca, para que aquilo fosse retroalimentado a todo tempo nele. Então ele ficava gravitando em torno daquilo, a sua vida girava em torno de mais e mais posses, manter o que eu já tenho, aumentar o que eu já tenho. Ele ficava naquele monoideísmo ou numa fixação mental, e eles insuflando aquilo. Quando vão conversar com esses dois obsessores, os tios do rapaz encarnado, André Luiz fica impressionado com o conhecimento deles, especialmente de um deles. Porque ele dizia assim, olha, nós aprendemos aqui em nossas escolas de vingadores, de obsessores, que cada ser no mundo tem o seu desejo central, ou o tema básico da sua existência. E é sobre isso que nós vamos atacar. Para uns será a posse, para outros o prazer, para outros o poder, para outros o prestígio, e assim outros temas básicos que cabe a nós reconhecer. Então o que nós estamos vendo na passagem do jovem rico? Jesus revelando a ele qual era o seu ponto nevrálgico da existência. Meu filho, você já avançou tanto aqui, acolá, perceba agora o que está te entravando a marcha. Se estava difícil para você ver, permita-me auxiliá-lo. E então Jesus descortina para ele qual era o seu ponto nevrálgico. A questão é que, como o Mestre fez com ele, cedo ou tarde fará conosco nos caminhos da vida. Cedo ou tarde, a misericórdia divina nos propicia passar por uma conjuntura de circunstâncias que funcionarão para nós como ponto nevrálgico nas ramificações do nosso destino. Essa é uma expressão de Emmanuel no livro Caridade, capítulo 26. Ele traz esse trechinho que eu achei muito interessante e logo me remeteu aqui à passagem do jovem rico. Nós, vez ou outra, nesta existência ou em outras, passaremos por determinadas circunstâncias que
se configurarão para nós como sendo um ponto nevrálgico nas ramificações do nosso destino. É aquela prova, é aquela experiência em que eu chego numa encruzilhada. Ou eu escolho me superar, renunciar, sacrificar-me para seguir avançando com Cristo, ou eu escolho estacionar, deixando para depois o avançar com Jesus. Não foi o que aconteceu com esse jovem? Quando Jesus falou isso para ele, ele se sentiu numa encruzilhada. Ele falou assim, puxa vida, agora eu sei. Eu estou aqui entre dois caminhos. Se eu escolher seguir com Jesus, e eu sei que é isso que me atrai, no fundo, eu vou ter que abandonar, ou vou ter que renovar a minha relação com o tanto de posses que eu tenho. Mas qual caminho venceu? Pelo menos ali. Claro que a encruzilhada voltará depois, talvez em circunstâncias mais difíceis, desafiadoras, mas ali, por mais ele amasse o mestre, venceu a paixão, venceu o apego, porque encerra-se a passagem dizendo, e então, muito entristecido, ele partiu, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, ele não concedeu que poderia trocar aquilo para seguir a Jesus, que poderia renovar a relação com aquilo para seguir com Jesus. Não, aquilo ainda era tão forte nele, sobrepondo-se à sua vontade, que aquilo, naquele momento, naquela circunstância, venceu, impedindo-o de avançar. Ah, meus amigos, quantas vezes não será assim conosco? Às vezes, o nosso ponto nevrálgico secular é uma determinada convivência. Coloca-nos o Senhor junto dela mais uma vez, para enfim escolhermos o caminho com Ele do perdão e da renovação, ou para mais uma vez estacionarmos no clima da vingança, da revolta, da amargura, do ressentimento. E quantas vezes não temos escolhido o outro caminho, que não o de Jesus, nesse ponto nevrálgico, nas ramificações do nosso destino. Às vezes, pede-nos o Senhor uma experiência de privação, a partida de alguém, uma prova em relação aos recursos materiais do mundo, uma determinada enfermidade, que seriam para nós esse ponto nevrálgico, que nos permitiriam viver aquilo em que temos tropeçado às vezes por séculos, ou por muitas existências. Que pediria de nós mais autoconhecimento, mais vontade para nos sobrepormos àquilo, mas ainda assim cedemos e recapitulamos novamente a experiência, postergando talvez em séculos os passos que poderíamos ter dado com Jesus. O senador Públio Lentulus teve o seu ponto nevrálgico às margens do Tiberíades, quando ali encontrou o divino e meigo Rabi da Galileia. Ele, que tinha talvez como ponto nevrálgico da sua existência a questão do orgulho intelectual, a vaidade de raça, por ser um senador romano, por ser uma pessoa assim daquela posição, ele lutava ou relutava em reconhecer a grandeza daquele simples galileu que sua esposa passara a admirar. E muito embora ele, diante daquele jovem, se visse de joelhos e em lágrimas, quando ele o convidava a renovar os seus destinos, como ele procedeu após aquele encontro? Aprofundando ainda mais o seu orgulho, relutando em ceder, em reconhecer a misericórdia que o alcançava, bem como a sua família. Sua filha havia sido curada, mas ele relutava em reputar aquilo ao Cristo. Não, foi alguma outra coisa. Aquele jovem galileu não pode ter sido, porque seria para ele, senador, uma ferida em seu orgulho, uma brecha perigosa no seu orgulho. Mas o Cristo havia dito para ele: tens agora um minuto glorioso, se souberes aproveitá-lo perante a eternidade. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a séculos.
E nós vimos a luta que foi para que ele se tornasse depois o nosso benfeitor. Porque no ponto nevrálgico, ele escolheu não a vereda com Cristo, mas ainda a vereda do orgulho. Assim, portanto, meus amigos, em relação a cada um de nós, Jesus há de nos levar a visitar, a ter contato com aquilo que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Recordo-me aqui de uma fala muito interessante que está no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 18. É uma referência a Simão Pedro. Depois que Jesus volta da crucificação, ele tem um momento, um encontro ali com os discípulos à margem do lago de Genezaré, e ele conversa particularmente com Pedro, neste versículo 18, dizendo assim: Pedro, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, isto é, mais maduro, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará onde não queres ir. Essa frase é uma referência ao modo pelo qual Pedro desencarnaria, martirizado muitos anos mais tarde em Roma, de cabeça para baixo. Mas há um simbolismo ainda mais belo e profundo nessa fala, para além desse caráter profético. Naquele tempo as pessoas usavam túnicas, né? E as túnicas, quando andavam com o vento e tal, elas se abriam. De modo que, para trabalhar, todos eles se cingiam. Pegavam um cinto, amarravam a túnica para que ela não atrapalhasse a locomoção, o trabalho. De modo que o cingir-se é símbolo de trabalho. Então, vamos reconfigurar a fala de Jesus para Pedro. Pedro, quando você era mais jovem, você trabalhava com o que queria. Você fazia o que queria, ia para onde queria. Na imaturidade, na irreflexão, a gente não analisa tanto as consequências dos atos, o que estamos fazendo no tempo, o que estamos buscando. Mas aí Jesus acrescenta: quando fores mais velho, entendamos aqui, mais maduro, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá, e irás onde não querias ir. Em outras palavras, quando você for mais maduro, você vai entender que o alto sabe melhor o que nós precisamos. Você vai estender as suas mãos no sentido de colocar-se aberto àquilo que a vida te propuser. Aceitar as propostas de trabalho e renovação que a vida coloca em nossos caminhos. E trabalhar ali fielmente, por mais não quiséssemos estar ali. Porque é isso que Jesus pedirá de nós. Aquela convivência que a gente mais queria evitar, o Senhor nos colocará lado a lado com ela, mais cedo ou mais tarde nos caminhos da vida. Aquele tipo de experiência que mais temíamos, porque tropeçando outras tantas vezes, para lá o Senhor nos levará, quando tivermos amadurecido um pouco mais o nosso entendimento da vida, do porquê da vida, das coisas, das circunstâncias. Quando mais maduros, vamos entendendo que os nãos de Deus são benditos sims à nossa evolução, se soubermos aceitá-los. Ao passo que os sims que temos dito à vida, muitas vezes são mergulhos na sombra e nas ilusões, quando não o fazemos refletidamente, com base naquilo que temos aprendido, com base na consciência. É isso que está dito ali. É por isso que quando a gente vai estudar Escolha das Provas no Livro dos Espíritos, questões 258 em diante, tem uma questão ali, a 266, que é muito interessante. Kardec pergunta, né, se os espíritos participam das provas, da escolha das provas ou não, e os espíritos respondem que, em geral, sim. Os espíritos já de uma mediana condição participam, juntamente com os seus orientadores, seus benfeitores, da escolha das provas. Aí Kardec faz a pergunta que talvez todos nós faríamos. Mas vem cá, se ele participa da escolha das provas, não seria de se esperar que ele escolhesse as mais tranquilas? As mais fáceis? Respondem assim os espíritos:
segundo o vosso modo de pensar, sim. Mas, deixando a matéria, cessa toda ilusão. E outra é a maneira de ver do Espírito. Por quê? Mais maduro, menos materializado, vendo de mais alto aquilo que jamais quereríamos aqui. Lá a gente fala, eu quero isso aqui, eu preciso disso aqui. Por isso que, em geral, há esse contraste, né? Entre o que a gente acordou do lado de cá e o que a gente vive aqui. Quando a gente chega aqui, a gente quer voltar atrás, a gente quer refugar a prova, a experiência. Mas lá a gente acordou. Mais do que isso, em geral, a gente implorou por aquela convivência, por aquela prova, por aquela experiência. Por quê? Mais velhos, mais maduros do lado de lá, a gente estendeu as mãos e falou assim, me apresenta o que é preciso. Eu quero progredir. Porque eu entendi que sem progresso não há felicidade real. Não há libertação. É isso que Jesus disse a Pedro. É isso que, em verdade, se aplica a todo discípulo do Evangelho à medida que aprofunda a sua experiência com o Cristo. Ele vai nos levar onde relutamos em estar. Paulo teve as suas desavenças com Tiago menor, que ficou à frente da Casa do Caminho em Jerusalém. Por conta ali de uma série de questões no Concílio de Jerusalém, depois em outras coisas, eles tinham lá suas desavenças, mas não chegaram jamais a se verem como inimigos. Contudo, Paulo tinha o sonho, levar o Evangelho a Roma, a capital do Império, e tudo parecia não dar certo para ir até Roma. Até que quando ele estava com tudo pronto para ir até Roma, malas feitas, já havia enviado a epístola de Paulo aos Romanos, antecedendo a sua chegada, tudo pronto. Bate alguém na porta da comunidade em Corinto, ele estava em Corinto, e diz assim, Tiago está pedindo ajuda lá em Jerusalém. Paulo sentiu que chegara para ele o ponto nevrálgico da sua existência. Um dos, né? Porque não é só um. Mas ali ele havia chegado num ponto nevrálgico. Dependendo da escolha, ou ele daria vazão à vontade própria em detrimento do convite de Jesus, ou ele renunciaria com humildade e atenderia a Jesus. Então, sentindo a importância do momento, ele fala assim, me dá uns momentos, eu vou lhe fazer uma oração. Entra, faz uma oração e abre o pergaminho do Evangelho. Está lá. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Fechou, voltou para amanhã a gente parte para Jerusalém. Não vou para Roma. Eu queria ir para Roma? Queria, mas o Senhor está me mostrando que Ele pede outra coisa de mim. Enquanto eu não me retificar com o Tiago, eu não vou para Roma. Quando eu me retificar com o Tiago, eu vou para Roma. E de fato ele foi depois preso para Roma. Mas ele antes passou lá. Porque era um dos pontos nevrálgicos das ramificações do seu destino. Assim, todos nós. E daí a importância da reflexão, do processo de autoconhecimento, para que reconheçamos onde nós estamos parando, o que está nos atravancando. Às vezes, avançamos em alguns aspectos da nossa vida, mas tem outros que estão ainda ocultos, que não queremos ver. E se não quisermos ver, não teremos força para vencer. Jesus nos ajuda, às vezes dá-nos a circunstância que ajuda-nos a ver o que não queremos ver. Mas ainda assim, relutamos, revoltamos-nos. A vontade se enfraquece ou se fragiliza, quando, se devidamente mobilizada, poderia nos ajudar a vencer. Porque, voltando ao Livro dos Espíritos, está lá. Questões 909, 911 do Livro dos Espíritos tratam da vontade. E são aquelas questões incômodas, né? Porque ambas trazem-nos mais ou menos a mesma ideia. Se nós fraquejamos nessa ou naquela prova, é porque faltou vontade. Porque não permite o Senhor vivamos provas além de nossas forças. Então está lá, Kardec faz questão de frisar, né? Primeiro na questão 909 ele pergunta se poderíamos sempre vencer as nossas más inclinações, tal, pela vontade. Os Espíritos respondem que sim. O que falta a maioria das vezes é justamente a vontade. Kardec na 911 reforça, mas não existiriam assim paixões tão irresistíveis, tão fortes, que fôssemos incapazes de vencê-las? Aquele que diz não ser capaz de vencer esta ou aquela paixão é porque ainda se compraz nela, dizem os Espíritos.
É uma verdade reveladora e incômoda. Não consigo ou não quero. No fundo, eu não quero. Porque se chegou àquele ponto nevrálgico, é porque o Senhor reconhece que agora já estás habilitado a lidar com ele. Porque aqueles para os quais ainda não estamos minimamente habilitados, o Senhor deixa para depois, na sua misericórdia. A questão é que, às vezes, naquele mesmo ponto, temos falado já tantas vezes que está ali, há um veso já, há um vício de repetir as mesmas posturas. E por isso a importância de conhecermos, de fortalecermos a nossa vontade no contato com o Evangelho, no serviço no bem, no conhecimento que aclara horizontes e liberta-nos da ignorância, para que, quando chegar a esse ponto nevrálgico, possamos superá-lo. Caso não o façamos, o risco é repetir aquilo que por séculos temos repetido, embora já amando profundamente o Mestre, como esse jovem rico, saímos em lágrimas para repetirmos as experiências que sabemos nos levarão à desilusão, à angústia, ao sofrimento. A importância de refletirmos nisso para que não se tornem esses pontos em nós como que pontos de estagnação da nossa evolução, para que a nossa mente não fique ali presa, como tem estado por tanto tempo. Recordo-me aqui de uma mensagem que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, muito interessante. André Luiz e o benfeitor Aulus estão tratando nesse capítulo 26 sobre a fixação mental. Perdão, capítulo 25. E em determinado momento, o benfeitor diz assim, André Luiz, é que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. Então eles estavam comentando daqueles espíritos que, mesmo no mundo espiritual, estavam em processo de fixação mental, como que parados no tempo, porque a mente deles só gravitava em torno daquela questão, daquele ponto nevrálgico. Então o espírito desencarna e foi tão apegado às posses que fica ali, em torno das posses, desesperado com a repartição daquelas posses, da herança, etc. O espírito que foi tão fixado, tão apegado à questão do prazer material que não consegue abdicar daquele vício e sofre no mundo espiritual por não poder saciá-lo. Então, uma espécie de fixação mental, de paralisia no tempo da evolução. Então ele diz, o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. Lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Tempo cronológico passa sempre. Agora, tempo psicológico varia de cada um de nós para outros. Então, o que para um pode ser extremamente maçante, o tempo não passa, para outro ele nem vê o tempo passar. Porque é o tempo psicológico diferente do tempo cronométrico. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos. Satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Então, o espírito que está há tanto tempo gravitando em torno daquilo, deixando de seguir o movimento dinâmico e incessante da vida, que é progredir sempre, aperfeiçoar-se, renovar-se sempre, ele fica parado, gravitando em torno daquilo. Ele deixa de buscar a órbita divina. Há aqui um nome conhecido na tradição das escrituras, da teologia mais clássica. O objetivo de todos nós, enquanto criaturas humanas, dirá o próprio apóstolo Paulo no Livro dos Espíritos, questão 1009. Diz ele assim, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então, olha que maravilha. O objetivo de todos nós é avançarmos cada vez mais para gravitarmos em órbitas mais próximas à unidade divina. Quando nós desviamos dessa órbita e passamos a gravitar outra coisa que assume o centro da nossa existência, isso tem um nome na tradição teológica, na tradição bíblica. Isso se chama idolatria.
que é quando eu cultuo outra coisa que na minha vida se torna mais central do que Deus. Por isso Jesus tem no Evangelho a orientação: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Quem tem Deus no centro, gravita em torno da lei divina, esse está no movimento perene, constante de evolução. Quem parou para orbitar em torno do poder, do dinheiro, disso ou daquilo outro, esse alguém parou num circuito fechado de idolatria, de adoração transviada. Não por acaso a primeira das leis morais é a lei de adoração. Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. Se eu gravito em torno de Deus, adorando-o devidamente, eu vou me tornando cada vez mais divino, porque eu reflito, como a lua reflete a luz do sol. Assim, nós, gravitando em torno do Criador, vamos refletindo-lhe a luz. Agora, se eu paro para gravitar em torno de outras coisas, já não mais reflito toda a luz que poderia. Se eu me torno aquilo que adoro, se eu estou gravitando em torno do dinheiro, tudo que eu penso, falo, gira em torno daquilo. Então é visível, torna-se visível. Em alguns momentos de conversação com a criatura, você consegue ver qual é o foco em torno do que ela gravita, pelo que ela fala, pelo que ela pensa, por aquilo que ela cultiva. Nós nos tornamos o que adoramos. Então, a todo tempo, na jornada evolutiva, nós precisamos refletir em quais órbitas paramos. Se estamos parados em alguma órbita ou se estamos avançando em busca da órbita divina. É, de certo modo, isso que está sendo dito aqui. A gente fica parado, fica fixado mentalmente em torno daquilo. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico do nosso desajuste. Então a gente passa a gravitar em torno do ponto nevrálgico do nosso desajuste. Então aquele jovem da passagem estava lá com muitas conquistas já, mas ele estava parado gravitando em torno do ponto do seu desajuste. O que Jesus foi fazer? Como o bom pastor que vai buscar a ovelha que se afastou do redil, tem um ali fora da órbita. Deixa eu trazer ele de volta para a órbita. Tem um ali que está há 2 milênios gravitando em torno de um anseio de vingança. Vamos trazer ele de volta para a órbita. Tem um ali que está há 5 séculos lamentando as posses que não tem mais. Vamos trazer ele de volta para a órbita. Vamos levar ele de volta à matéria para ele lidar com a privação de recursos materiais. Vamos trazer ele de volta para a órbita. A todo tempo a misericórdia está fazendo isso, trazendo-nos de volta para a órbita, fazendo-nos ver em torno de quais pontos nevrálgicos nós estamos parados, gravitando, perdendo tempo, cristalizados no tempo, como disse aqui o benfeitor Aulus. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Deixamos a marcha incessante, passamos a gravitar em torno dos pontos nevrálgicos. Um outro exemplo muito elucidativo está na trilogia da já citada Ivone do Amaral Pereira. A trilogia de romances dela, muito rica. O Drama da Bretanha, Cavaleiro de Numiez, Nas Voragens do Pecado. Não nessa ordem, Nas Voragens do Pecado, se não me falha a memória, é o primeiro, Cavaleiro de Numiez, o segundo, Drama da Bretanha, o terceiro. Leiam essa coletânea e vejam a prisão secular que pode ser para um espírito um desses pontos nevrálgicos em torno dos quais ele passa a gravitar. No caso dela, por causa de uma vingança. Seu irmão, que era seu benfeitor espiritual desencarnado, que havia sido vítima de um processo de perseguição, pedia perdão, ou pedia que ela perdoasse os algozes em nome dele, mas ela relutou em levar a vingança pelo seu irmão morto adiante. E aí é só ler as 3 obras para ver todo o impacto disso na trajetória do espírito. Quantas lutas, quantos dramas, lágrimas e dores
porque ela insistiu em gravitar em torno da vingança, quando a própria vítima, o seu irmão, pedia a ela em espírito: perdoa, minha irmã. Vale a pena ler. Isso é o Evangelho aplicado. Isso é o que está acontecendo conosco, talvez agora. Talvez estejamos diante do nosso ponto nevrálgico, que o Senhor agora nos revela, nos ajuda a vencer. E é preciso saibamos escolher com consciência se queremos, enfim, avançar com Ele, ou se, como o jovem rico, mais uma vez vamos deixar para depois, embora dolorosos ou tristes, por sabermos que não conseguimos nos vencer, por sabermos que ali com Jesus estava realmente o caminho libertador. Por isso encerro com uma reflexão de Emmanuel, este que descobriu tardiamente qual era o seu ponto nevrálgico, mas depois, digamos, foi atrás, correu atrás do tempo perdido e tornou-se o benfeitor a quem tanto devemos. Ele tem uma mensagem no livro Bênção de Paz, capítulo 31, chamada Transformação e Objetivo. Comenta um versículo de Paulo, Efésios 4:23, e vos renoveis no Espírito. Vou ler apenas os 2 primeiros parágrafos, quando ele nos diz: sem dúvida, a existência é transformação incessante. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, diria Jesus no Evangelho, isto é, nunca deixar de avançar. Identificou um ponto de estagnação? Analisa, trabalha, labuta, vence a ti mesmo para voltar à órbita divina, ao caminho com Jesus. É indispensável nos vejamos, muitas vezes, à luz da autoanálise, observando se estamos realmente seguindo os processos da evolução. Não nos esquecemos de verificar se nos achamos gravitando em torno de erros de muito tempo. Porque talvez poderemos achar que essa escolha de nós agora, a escolha que sabemos não ser a mais feliz, é a primeira vez que estamos tendo ela. Mas um estudo mais profundo de nós mesmos nos dirá: meu filho, minha filha, é a 5ª vez. É a 6ª vez. É o 7º século. Não julgas que é chegado o tempo de renovar? Então, verificar se não estamos gravitando em torno de erros de muito tempo, ou se vivemos com os problemas que nos foram habituais no passado, sem procurar a solução justa. Examinar o campo íntimo e deduzir com clareza se estamos apaixonados por nós próprios, repetindo lances autobiográficos ou lamentações estéreis em derredor de provações que tenhamos vivido, sem alterar o mecanismo de nossas emoções, disposições, atitudes e palavras. Em outros termos, meu filho, minha filha, veja se você não está parado. Quando a vida te convida a olhar para essa situação, para esta experiência, com anseio de fazer diferente, à luz do que temos aprendido com Jesus. Dia a dia, é imperioso indagar de nós se prosseguimos empenhados no trabalho de autoburilamento, acompanhando o progresso que nos rodeia e tomando contato com as novas criações da inteligência, da cultura, da arte, dos assuntos humanos que nos envolvam a estrada, enfim, com tudo aquilo que nos edifique e nos faça avançar para uma vida mais plena, para uma vida mais feliz, conforme aquilo que temos aprendido com o Divino Mestre. Por isso, mais uma vez, recapitulando as suas divinas palavras ao jovem moço, que agora em verdade é cada um de nós. Se queres ser perfeito, vá e aplica o que eu te disse, e então entrarás na posse da verdadeira vida, da vida abundante, da felicidade que não passa e que não esmorece, sejam quais forem as circunstâncias. Que Ele nos ajude a descobrir, a ver, enfim, o nosso ponto nevrálgico, como um dia aquele jovem cego também, a ele indagou, ou melhor, a ele respondeu quando indagado: que queres que eu te faça? Aquele jovem respondeu apenas: Senhor, que eu veja. É o que nós pedimos, que Ele nos ajude a ver onde talvez estaremos parados na jornada incessante da vida. Que Jesus nos abençoe a todos muita luz e muita paz.
Obrigada, Arthur. Boa noite a todos. Para a gente continuar com as nossas boas conexões, vamos ler mais uma psicografia recebida nos trabalhos aqui da casa. Estamos vivendo tempos de dor, que ao contrário do que muitos pensam, elas surgem para nos ajudar em nossa trajetória rumo aos degraus mais altos da evolução. A dor nos depura, retira os miasmas das nossas delinquências e nos purifica pouco a pouco. Não a vejamos como castigo, mas sim como oportunidade de nos refazermos, de mudarmos a nossa rota e de trilharmos os caminhos que nos levarão à elevação espiritual, que nos deixará cada dia mais perto do Pai. Sendo assim, a dor não é nossa inimiga, e ela é e deve ser vista como amiga que nos alerta quando estamos no erro. Seja qual ela for, ela nos avisa que algo deve ser mudado, que nosso comportamento precisa ser revisto. Vamos olhar com mais atenção e escutar o que ela quer nos dizer e fazer dela o apoio para a nossa melhora emocional e espiritual. Que possamos agora fechar os olhos, permanecer em prece, para receber as bênçãos que serão nos dadas nos trabalhos de passe. Que assim seja.